Alugamos um triplex na cabeça dos haters. Nossos 2 últimos vídeos nos trouxeram muita coisa boa, mas também muita coisa curiosa. O primeiro vídeo que a gente fez, que a gente falou, compartilhou com vocês, resume-se à oportunidade que os europeus, não só portugueses, não só eu, como também franceses, alemães e etc., veem a oportunidade que existe no Brasil para crescer num negócio, para crescer na área digital e muitas outras coisas, muitas outras oportunidades que de facto não encontram na Europa. Então isso é aquilo que os dados apontam. Mas nesse mesmo vídeo também referimos que quem quer trabalhar de CLT, ter uma vida comum, trabalhar para uma empresa, prestar um serviço, vai ser de facto melhor em alguns países da Europa. Então o resumo do primeiro vídeo, pessoal, foi esse. Oportunidades, Brasil. O pessoal da Europa está enxergando oportunidades em múltiplas áreas no Brasil. Europa, para quem quer ter uma vida normal, uma vida de trabalhar, viver a sua vida normal sem muitas pretensões, Europa. É isso, pessoal. Só que houve interpretações equivocadas. Algumas pessoas ficaram machucadas e você vai ver o nosso react de alguns comentários. Gente, foi de tal maneira que as pessoas ficaram afetadas com aquilo que a gente falou, porque aquilo que a gente falou também não insultou ninguém, a gente constatou realidades, que foram buscar assuntos nada a ver, assuntos completamente fora do contexto. Olhem só aquilo que eles foram falar em relação ao meu sotaque. E quando ela vai fazer um fone para perder esse sotaque distorcido. Gente, eu namoro com um brasileiro, eu vivo com brasileiros, consumo muito conteúdo e o sotaque brasileiro, então é normal, de certa forma, o meu sotaque ser meio misturado. Eu ter expressões, eu tive toda uma adaptação também para que os brasileiros me entendessem. O pessoal aqui do YouTube me entender também, né? Porque se eu for falar palavras que falam em Portugal, também não vou entender. Por exemplo, quando eu fui para Portugal a primeira vez, grande parte dos portugueses entendiam da forma que eu falava, porque eles consomem muito conteúdo do Brasil, novelas, música, conteúdos aí no YouTube, etc. Então, pessoal, eles tinham a compreensão de entender realmente o que eu estava falando. Só que o brasileiro não entende o que o português fala. É algum só. Então a Luana tinha que adaptar para conseguir comunicar aqui no Brasil. Então é normal dela ter essa adaptação de mistura no sotaque. E com isso também teve muita gente que duvidou eu ser portuguesa mesmo, portuguesa. Essa portuguesa sem não, viu? Ela parece made in Brasil. Gente, teve muita gente que duvidou eu de facto ser portuguesa. E gente, eu sou verdadeiramente portuguesa legítima de Lisboa, de pai e mãe português, então assim, de família portuguesa. Eu sou portuguesa, tá? E assim, se vocês acham que eu sou brasileira, isso também não me ofende não, tá? Não me ofende porque assim, a genética da brasileira é tudo, sabe, entendeu? Então, sinto-me lisonjeada até, e é isso, gente. E também não foi só em relação ao meu sotaque, também teve pessoas que quiseram zoar. Estão a ver, eu tenho que falar zoar, porque se eu falar como falo em Portugal, aqui vai ser uma palavra completamente diferente. Se vocês querem aprender, vocês vão já aprender neste vídeo, gente. Zoar, lá em Portugal a gente fala tipo gozar, né? E aqui o gozar, aí vocês já sabem o que é. Não dá muito bom, né? Então assim, eu tenho que realmente adaptar o meu vocabulário. Mas também xingaram o Adriano, porque ele falou para mim em vez de para eu. E gente, eu acho muito chato e muito ridículo os portugueses que querem corrigir o jeito que os brasileiros falam. Porque assim, toda a gente em Portugal já viu novela, já escutou música, na verdade escuta-se mais música brasileira lá do que portuguesa. E sabem o jeito do brasileiro falar. Então toda a gente sabe que o brasileiro fala na terceira pessoa, fala você e não fala tu. E tem gente que se sente ofendida, né? Lá em Portugal se fala você. Por exemplo, uma experiência. Escândalo. Uma experiência minha. Eu fui chamar uma jovem, tipo, 20 e poucos anos, de você. Ela pegou e se sentiu totalmente ofendida e me mandou mensagem: você tá me chamando de velha? Se sentiu totalmente ofendida. E eu, pô, bati cabeça, não entendi o motivo, tá entendendo? E aí depois me explicaram que se eu tratar ela como você, eu tava chamando ela de velha. Então, tipo assim, não entendi, aprendi isso, novidade. Olha, mais um muito engraçado. Se essa menina é portuguesa, eu sou um ET. Tá na cara que é uma brasileira metida da Europa. Nossa. Olha esse comentário aqui, pessoal. Pessoal, ela foi para o Brasil porque tem alguém que está em Portugal e ajuda. Olha isso, pessoal. As pessoas criam uma história na mente, uma suposição, uma fantasia para justificar os problemas emocionais dela. Então eles criaram que ela recebe um dinheiro de alguém lá da Europa, euro, para ela viver aqui no Brasil.
Então os caras nem conhecem ela e afirma como, tipo, conhecesse ela pessoalmente. Então, viagem, pessoal. Gente, vamos falar a real para vocês. O único jeito que a gente ganha em euro é vendendo os nossos produtos lá de Portugal. É o único jeito. Não tem aqui papá, papoite e mamoite que fica a pagar as coisas não, tá? Então, é isso. Exatamente, pessoal. A gente tem operação de vendas, lojas online, e-commerce online, que fazemos vendas na Europa. Então, nós ganhamos euro sim, mas é o único do nosso trabalho, pessoal. Exatamente. Agora, olha esse absurdo. Vê aí, Luana. Incrível que ainda está viva. Milagre de não ter sido ainda assassinada. Olha a suposição absurda que essa pessoa comenta. Totalmente fora do contexto, desejando mal para a pessoa, pensando mal para a pessoa e pensando mal do Brasil, pensando mal do brasileiro, criando adjetivos ruins sobre a nossa nação, tá entendendo? Tipo, como se conhecesse. Porque nós sabemos que no Brasil tem lugares perigosos, mas também tem lugares muito tranquilos no Brasil. Então é uma generalização absurda. Ainda falaram também, não sei o quê, que eu iria aparecer dentro de um buraco. Gente, realmente desejaram mal, dentro com apenas 2 vídeos, o hate que gerou, gente. Sendo que a gente não ofendeu ninguém, país nenhum, cultura nenhuma. Só o facto de ter, eu acho que só o facto de eu ser portuguesa, viver no Brasil e assim, gostar muito do Brasil, machucou as pessoas. Machucou, tocou no ego, tocou no orgulho do português, gente. Mas infelizmente também não foram só portugueses a comentar, também teve muito brasileiro que comentou. Talvez seja o brasileiro que tirou a sua passagem para ir para Portugal e não quer ver notícia nenhuma de Portugal ruim, porque ele já gastou para ir para Portugal. Então, quero falar para você, a gente também não tá para destruir sonho de ninguém, interromper você. Se você quiser viajar, conhecer, viver, a vida é sua, vai dar tudo certo para você, vai para cima. A gente não estamos aqui para falar mal dos seus objetivos, para tentar impedir alguém de viver o seu sonho. Simplesmente a gente está falando das nossas experiências, das nossas vivências e dos fatos. Falando nisso, né? O pessoal, só por a gente ter a opinião que a gente teve, porque não são só coisas da nossa cabeça ou da nossa experiência, são factos e muitas outras experiências também, são dados. Então, assim, a gente nunca falou mal da Europa, na verdade. Eu tenho um desejo enorme de conhecer a Europa em geral. Eu gosto muito do meu país e gosto da Europa também. O Adriano também. Mas a gente falou uma realidade. Foi que simplesmente, para aquilo que a gente quer, empreender, crescer no mundo digital, não iria ser na Europa. Simplesmente isso. E agora vamos às pessoas que comentaram dentro do contexto que a gente referiu no vídeo, porém, pessoas que não assistiram o vídeo completo, pois retiraram as suas conclusões, fizeram o seu julgamento, porque de facto não entenderam, não viram o vídeo todo que a gente falou. E um dos comentários foi o seguinte: o cara é tão mentiroso que diz que pagou 60 € numa consulta no centro de saúde. Certeza que estava ilegal. Pessoal, para quem não sabe, eu fui para Portugal em 2017 para 2018. Nesse período, a legalização era muito mais complicada do que é hoje. Então, para você ter um contrato de trabalho era muito mais complicado, uma manifestação de interesse que te legalizava, que te dava alguns direitos de você já tirar seu documento de saúde, era muito mais complicado. E eu não fui com o objetivo de ir para trabalhar. Meu objetivo era trabalho também, mas era para jogar futebol profissional. Pois eu jogava futebol profissional no Brasil e eu fui para lá para algumas avaliações no clube e tal, etc. Só que os clubes menores, isso é uma outra história que não tinha condição de pagar minha transferência internacional. Então é uma outra história que posso contar em vídeos futuros. Mas o que acontece, pessoal? Qual que era a comparação? É que a Luana, estando como turista, porque eu estava como turista também, era o período que eu estava como turista, não estava legalizado residente, mas eu estava como turista também, eu tinha que pagar 60 € para ser atendido no hospital. Sim, não é questão do valor em si. Não é questão do valor. Se bem que o valor 60 € é puxado também, se você comparar tirar do Brasil para isso. Só que eu tô comparando que a Luana, como turista, ela foi atendida totalmente de graça. De graça. E eu, como turista, tive que pagar, pessoal. Você tá entendendo essa diferença? Que as pessoas interpretam da forma que deseja e comenta aqui o que quer. Mas quem tá comentando também tá top. Engajando, obrigada. E em relação também a esse tempo que o Adriano referiu que ficou em Portugal, que foram mais ou menos 5 anos, teve um comentário em relação a isso, que foi: se Portugal é tão ruim assim, por que ele morou 5 anos lá? E quanto à criminalidade de Portugal,
Tem sim, mas não chega nem perto nos crimes do Brasil. Eu falo porque sou brasileiro e sei como é viver no Brasil. Eu fiquei 5 anos lá porque, por exemplo, eu jogava futebol profissional, minha vida era jogar futebol profissional. Tem um tio lá que mora lá em Lisboa, que ele é pastor de uma igreja. Eu ajudei ele também na igreja, fiquei junto com ele. A gente estava trabalhando também no projeto da igreja e também eu estava buscando jogar futebol profissional, assinar para um clube lá na Europa. Então eu estava naquele período lá, entre acertar minha documentação para me poder jogar. Joguei nos clubes, mas as pessoas não tinham condição de pagar minha transferência internacional, os clubes eram menores e tal. E nesse período também eu era novo, eu queria conhecer o mundo praticamente. Então eu morei na Espanha também, eu fui para a França também. Então eu queria conhecer o mundo, eu queria conhecer coisas novas e conhecer as pessoas. E nisso eu fui gerando oportunidades, conhecendo pessoas, e para mim era um mundo novo, solteiro, sozinho, conhecendo o mundo, conhecendo as pessoas, vivendo, gerando oportunidade para mim, tá entendendo? Então, por isso, foi legal, foi positivo, até... E dentro desses 5 anos, entretanto, conheceste a mim também. E dentro desses 5 anos, conheci a Luana, e aí a história do homem mudou, pessoal. Verdade. Agora, em relação ao segundo vídeo, né, no caso o último vídeo que a gente gravou, a gente de facto só falou para vocês que não é bom ficarmos a converter, a comparar valores, um custo de vida, sendo que são sistemas completamente diferentes. No Brasil tem um sistema e em Portugal tem um sistema. Portugal tem muitos mais anos de independência, é um país muito mais velho que o Brasil. Fez a comparação de Portugal com São Paulo. E as pessoas falaram, mas pô... Acharam injusto, não é mesmo? São Paulo, o estado de São Paulo tem 44 milhões, Portugal só tem 10 milhões. Isso é comparação injusta, mas eu quis dizer porque Portugal tem muito mais anos, 800 e tais anos de independência, o Brasil tem 200 e poucos anos de independência, que se tornou um país independente para si próprio, não das suas coisas para os outros. Ou seja, pessoal, a gente estava apontando que o sistema do Brasil é feito para que o Brasil seja dessa forma e o sistema de Portugal para essa forma. Portugal vive do turismo, tem que ser barato. O Brasil tem alta oportunidade de crescimento, 70 bilionários em dólar que existe no estado, somente no estado de São Paulo, e 19 bilionários em dólar que existe em todo Portugal. Ou seja, pessoal, o Brasil tem muito mais potencial de crescimento econômico do que Portugal. Por isso que ele é mais bloqueado em impostos, essas coisas, para as pessoas não crescerem com facilidade e para não ter competição naqueles que lideram lá o mercado lá e não querem competição dentro do cenário brasileiro. Então foi isso. No Brasil e Portugal não vale comparar custo de vida, porque o sistema do Brasil é dessa forma e o sistema de Portugal tem que ser dessa forma. E foi isso apenas que a gente disse. Mas olha só esses comentários novamente. Ou seja, ela foi para o Brasil por causa de cueca. Então, gente, este comentário aqui fala que eu vim para o Brasil por causa de cueca. Gente, nós somos um casal e, como já referimos para vocês, realmente o nosso interesse aqui no Brasil é o empreendimento. Temos a nossa base aqui no Brasil, os nossos objetivos e expectativas. Mas não é com isso também que seja fidelizado num país. O nosso objetivo é viajar, é contar para vocês realidades boas e más de cada país assim, sabem? Então, por isso é que eu falei, a Alts Duo vai muito mais além de um nome de um canal. É um estilo de vida, é uma realidade, é sabedoria, é muita coisa para você, entendeu? Agora pega mais esse, pessoal, segura mais esse. Isto é uma atrás da outra. Antes de abrirem a boca, primeiro estudem o país. Muito gostam os brasileiros de falar mal e de fazerem mais que os portugueses. É só dor de cotovelo. E esta é uma traidora que dá razão ao brasileiro. E o ouro ficou aí no Brasil. Está aí nas igrejas que os portugueses construíram. Portugal é que fundou o Brasil e fez disso uma nação. Hoje o Brasil é imenso, pode agradecer a Portugal. Se o Dom Pedro I tivesse voltado para Portugal, nessa altura o Brasil tinha-se dividido em vários países. Esse território pertencia a Portugal. Logo ninguém rouba aquilo que já lhe pertence. Ah, tu é dono. Tu é dono! Continua sendo dono. Bom, se a gente for falar sobre isso, a gente tem que ir muito mais a fundo, o vídeo fica super grande, porque muitas pessoas acreditam que isso foi descobrimento, outras pessoas acreditam que isso foi só algum grupo de piratas, porque como você vai descobrir aquilo que já tem em pessoas, como você vai construir uma nação escravizando gente, escravizando outras pessoas, colocando lá para elas construir tudo e depois colocar aqui no mérito falando, foi os portugueses que fizeram tudo isso, é tudo nosso. Então é muitas interpretações, então para não ficar o vídeo longo, nem vou falar mais nada, continua nas outras. Gente, só para vocês verem, esquecemos de falar um dos comentários que surgiu
nesse tal primeiro vídeo, que as pessoas acharam que eu estava a falar mal de Portugal e até a minha dor de estômago as pessoas quiseram falar. Coitado do meu estômago, ficou famoso. Mas olhem só este comentário. Uma portuguesa, ele colocou aspas, a falar mal do seu país e ainda por cima a mentir. Sou portuguesa e enfermeira em Portugal no hospital público. É mentira que essa senhora tenha passado 10 horas para ser atendida. E se esteve, é porque os colegas do rastreiro entenderam que não era assim tão grave. O Serviço Nacional de Saúde em Portugal está a passar por uma crise devido ao aumento da afluência, em muitos casos desnecessária, porque não são situações graves. Tudo isto é noticiado nas mídias. Olha o que ele disse. Tipo assim, é mentira Sabe dela. lá. Ó, pra você ver como que ele se contradiz. É mentira dela que ela ficou 10 horas. Mas se for verdade... É porque está a passar por uma crise. Não, Gente. tipo, o cara se contradiz, tá ligado? Né? Então ele fala que, tipo, outro falou que a sua dor de barriga não era pra tanto pra ir pro hospital, né? É tipo, quem vai para o hospital com uma dor de estômago? Gente, existem dores e dores, e assim, quem quer se cuidar, eu sou daquele tipo de pessoas que não vai para o hospital só mesmo em último caso, gente. Quem me conhece sabe muito bem disso, só vou no hospital no último caso. Eu estava num último caso e uma dor de estômago pode ir muito mais para de uma dorzinha, pode ir muito mais. Então assim, eu estava realmente a sofrer, tinha outros problemas também, então foram 10 horas. E não foi só a minha dor de estômago que teve à espera, teve idosas à espera também. Então não foi só eu com uma dorzinha que não era tão importante que levou a 10 horas de espera, estão a entender? E existe falta de médicos em Portugal. Então é toda uma crise, toda uma coisa. Mas não, português... Só ele pode falar mal do próprio país. Presta atenção, pessoal. Se você colocar isso no Google, você vai ver que Portugal tá com uma falta gigantesca de profissionais da medicina, médicos. E professores também. E qual que é a questão? Para você entender, eles ofereceram uma proposta para os médicos brasileiros sair do Brasil para receber 2.000 euros, pessoal. Tá entendendo? Então eles querem médicos brasileiros. Acho que se eu encontrar o vídeo eu coloco aqui. Se eu não encontrar eu não vou colocar. Está a oferecer um salário de 2.800 euros e uma casa-função a médicos brasileiros. Para o Sindicato Independente dos Médicos, são condições desiguais em relação aos profissionais portugueses. Não é um concurso de recrutamento, mas sim uma manifestação de interesse. Quem o diz é o Ministério da Saúde. A ideia é fazer face a 1.600.000 pessoas que vivem sem médicos de família e para combater esta necessidade, o Serviço Nacional de Saúde decidiu recrutar médicos estrangeiros. A Administração Central do Sistema de Saúde pretende trazer profissionais brasileiros para trabalharem nos centros de saúde das regiões de Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve. As condições passam por um salário de cerca de 2.860 euros brutos, ao qual acrescem 6 euros diários de subsídio de refeição, assim como a possibilidade de realizarem trabalhos suplementares. Mas o que acontece? Eles querem que os médicos saiam do Brasil para ganhar 2.000 euros, pessoal. 2.000 euros é muito pouco para um médico brasileiro ir para lá. Então estão com pouco poder econômico para bancar os médicos estrangeiros que tem que pagar mais. E ainda querem que vão ficar sem médico. Então a Luana está dizendo que não foi só ela, foi idosos que também ficaram esperando 10 horas, pessoal. Então não é só no Brasil, para vocês do Brasil achando que é só o Brasil, não. Acreditem, de quem já viveu fora do Brasil, o hospital brasileiro, o SUS, é bom, pessoal, acreditem. Agora sim, gente, este comentário que eu vou aqui falar para vocês é só para reafirmar, para vocês sublinhar, destacar, para vocês entenderem que tudo aquilo que a gente falou e possa vir a falar futuramente não é de todo a querer cortar os vossos sonhos, os vossos objetivos de quererem viver noutro país. Na verdade isso é muito bom, né? Todo um novo conhecimento cultural, vai-vos dar umas experiências incríveis. E foi aquilo que a gente referiu, nós gostamos da Europa também. Agora sim, teve este comentário que falou o seguinte, não veio tão a mal, mas como ele comentou isso, também pode ter havido muitas pessoas que pensaram a mesma coisa que ele. Então eu vou ler. Vou só dar uma ideia, ok? Cada um nessa vida tem um destino. Se não der certo para vocês, não dificultem nem negativem a vontade do próximo. Não vou julgar as competências de vocês, mas faziam o que lá? Gente... Ou seja, ela é nascida em Portugal e eu simplesmente com o objetivo que eu já contei nesse vídeo. Então tem muitas pessoas com outros objetivos, a gente, igual a Luana falou, não estamos aqui para cortar o sonho de ninguém. Eu digo para você que ir para a Europa ou conhecer qualquer país, América do Sul, África,
Ásia, qualquer país do mundo, qualquer continente do mundo, é um crescimento gigantesco para qualquer A gente pessoa. aconselha. A gente aconselha você viajar, conhecer, ter a sua experiência. E para mim, Portugal deu muito certo. Conheci a Luana, tive muita experiência, vivência, pô, foi maravilhoso. Eu não troco os meus 5 anos por nada que eu vivi lá, tá entendendo, pessoal? Foi maravilhoso. Então, pessoal, eu falo pra você, quer? Vai, tem a sua experiência. Sim. Foi a nossa experiência explicando a estrutura de cada coisa. A gente não falou que você não pode ir, que dá tudo errado e tal, igual as pessoas estão interpretando. Então, a gente não tá cancelando o sonho de ninguém. Vá, realize o seu sonho e tal. Passamos nossa visão. Quem curtiu, Amém. tamo junto. Amém. Também já falei, gente, infelizmente não foram só portugueses, né, que falaram mal, que tiveram um discurso de ódio, né, também teve alguns brasileiros que não acreditam no seu próprio país e que pagam pau para a Europa, né, que foi inclusive aquilo que a gente referiu e destacou nesse primeiro vídeo. Teve pessoas que comentaram o seguinte, gente: todos vêm morar no Brasil porque o país é muito fácil de entrar, não precisa nem de documento para morar no Brasil. É uma verdadeira bagunça, sabe lá ele, sabe lá ele. Meu Deus do céu, pessoal. E aqui mais uma também que eu guardei para vocês: todos os europeus estão indo para o Brasil, deixa as conversas fiadas. Os que vão para o Brasil são os lascados. Pessoal, olha que ilusão. Ele não sabe, ele fala como se o Brasil fosse bagunça. Pessoal, o local mais difícil de você se legalizar, pessoal, um dos mais, é o Brasil, pessoal. Na Europa, você vai encontrar vários países da Europa que você não precisa tirar visto para você entrar, que você tem facilidade, você se legaliza igual Portugal. Portugal é porta. Portugal é muito mais fácil você se legalizar. O Brasil aqui, por exemplo, se você não for casado, se você não tiver um motivo de estudante, etc., quando você for sair do Brasil, você vai tomar a multa na hora. É os 10 mil da multa na hora. E a complexidade para você se legalizar também é muito difícil. Vai achando que o Brasil é uma bagunça, pessoal. Gente, inclusive temos vídeo aqui no canal a falar sobre isso. Todo o meu processo como estrangeira portuguesa, aqui para que eu vim com um visto de turista, depois tive que prolongar o visto e depois do visto fomos para a União Estável. Tem todo o processo aqui no canal. Eu vou deixar aqui na caixinha da descrição esses 3 ou 4 vídeos que falamos sobre isso, tá? Para quem quiser saber mais sobre isso. E agora, né, para finalizar, porque chega deste ambiente, vamos só aqui a um último comentário, que é para esclarecer a vocês mesmo que estão aqui a acompanhar a Altos Duo, a gente que gostou de nós, gostou do nosso conteúdo. Vamos esclarecer através deste seguinte comentário: qual é mesmo o nome do projeto? E agora teve uma ofensa, né? Tem de ser um nome muito esquisito, típico de brasileiro culturalmente colonizado. E as pessoas acham que Altos significa um termo em inglês, mas não. Altos é de A de Adriano, L de Luana, T de Tuga, porque portuguesa se refere como Tuga, e Z de Zuca, que em Portugal o brasileiro é conhecido como Zuca. Exatamente. Então é esse termo simples para deixar definitivamente esclarecido pro pessoal. É a nossa sigla, gente. Adriano, Luana, uma Tuga e um Zuca. É a nossa sigla. O duo é a única palavra ali porque somos uma dupla. Porque o nosso canal Altos Duo não é simplesmente um canal de YouTube, mas é uma marca por trás, onde a gente já tem algumas operações fora do Brasil. E a gente vai fazer isso se tornar uma marca e vai expandir nossos objetivos futuros também em conteúdo que a gente quer que alcance outros países. E é por isso que a gente já pensou nisso desde o início. E, gente, apesar destes comentários negativos e bobos que a gente recebeu, não chegou nem aos pés, nem ao patamar de todo um povo que chegou, abraçou, gostou, deixou o like, apoiou, se inscreveu e compartilhou o seu amor, o seu carinho por nós também. Teve muita gente que gostou de nós, do nosso conteúdo, e a gente fica muito grata, é por vocês. E a gente agradece vocês aí, que a gente recebeu praticamente mais de 1000 inscritos. E a gente fica muito contente aí que você recebeu a gente. Teve um comentário também que fizeram para Luana. Luana, você já ouviu falar volte para sua terra nesse país? Porque é constantemente falado em Portugal para os imigrantes, volte para sua terra. Você já ouviu falar isso? Nunca, gente. Desde que aqui cheguei sempre foi muito bem receptiva. Na verdade, os brasileiros são mesmo conhecidos por serem um povo receptivo, um povo que abraça, que está junto, que apoia. Então realmente nunca tive nada que opusesse isso ou que me fizesse sentir mal, do tipo, nossa, não estou na minha terra, né? Então foi muito bom. E vocês se inscrevendo demonstram realmente esse afeto do povo acolhedor. A gente só agradece muito vocês aí, gratidão total. E a Luana vai dar uma notícia muito fantástica para vocês. Uma notícia nova, uma notícia boa, que não é só nossa, mas toda nossa, com vocês todos, né? Porque, querendo ou não, é o nosso canal e não só nós dois.
que é Alts Family. O que é que isto quer dizer? Agora conseguimos desbloquear a aba da comunidade só para membros. Tu podes ser membro aqui no canal, ser realmente um Alts Family. Com isso, o que é que tu vais ganhar? Emblemas, prioridade nos comentários e em lives também que a gente possa vir a fazer futuramente. Ter acesso exclusivo a vídeos que vão sair, e mesmo participarem nas sondagens quando a gente quiser saber, pessoal, que vídeo é que vocês querem que a gente faça. Temos uma interação muito mais próxima, gente. Então fiquei muito feliz com isso e existem 3 planos que vocês podem escolher de acordo com as vossas realidades e cada plano tem o seu benefício. Então é só lerem como é que vocês acham. Vocês vêm aqui no nosso perfilzinho do YouTube e ao lado da inscrição vocês têm um botãozinho que fala aderir. Vocês clicam aí, vocês leem os planos que nós temos para vocês. E é isso, gente, é isso que a gente pode falar para vocês agora. Gente, eu fiquei muito feliz por a gente ter conquistado isso, que foi graças a vocês também. E é isso, pessoal, ficamos por aqui, agradecemos demais vocês aí por estar fazendo parte desse vídeo, por deixar seu like, por compartilhar e a gente deixa um forte abraço dos seus corações aí, beijão, Um abrejo. Tamo junto, um abreijos para todos vocês aí, é nóis.